Ok, boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube do Bate-Papo Espírita, primeiro do ano de 2022. Vivo aqui pelo YouTube Opa, do deixa eu fechar Bate-Papo aqui que tá, Espírita. tá aberto aqui o YouTube, beleza? Pois é, como eu estava dizendo, o primeiro Bate-Papo Espírita, né, de 2022. É um prazer, né, renovado nos encontrarmos aqui, de forma virtual, mas tentando passar uma mensagem aqui, eu, Cláudio Mendes, né, com essas entrevistas, com temas interessantes dentro do Espiritismo. São temas, às vezes são muito vastos e que num só bate-papo desse não dá para a gente abordar tudo. Mas dê seu like aí na nossa página, né, visite-nos também no Instagram, do bate-papo. Deixe também sua pergunta aí que o Cláudio vai responder. Cláudio, tudo bem com você? Boa noite, Emerson. Boa noite a Boa todos que noite. nos ouvem. Está tudo bem, graças a Deus. Retornando, né? Como foi de ano novo? Foi tudo bem, Tudo tranquilo? bem, tudo em Com a paz, né? família? Maravilha. Graças a Deus está tudo bom. Graças a Deus. Que bom. O tema de hoje, a aura humana sob essa visão, esse olhar do espiritismo. Então as pessoas, muita gente acredita nessa questão da aura, né? Nós somos revestidos de um corpo de luz. A gente vai saber um pouquinho sobre aura aqui, conversando com o Cláudio Mendes, ele que é um pesquisador e tem muito para nos repassar. E eu começo dentro desse tema, né, agradecer a todos que estão já nos acompanhando aqui, de antes, né, da gente começar a transmissão no YouTube. Eu vou colocando aqui o pessoal que já está dando boa noite aí. Minha mãe, Zolina, o doutor Vicente, a Jaqueline Amaral, né? Quem mais aqui? A Ivonice Alcântara, Ivonice Alcântara, o Regivaldo Regis, obrigado, Regivaldo. A Maria de Jesus Fonseca Ribeiro Dantas. Ok, então pronto, pessoal aí chegando, né, para assistir-nos aqui no canal do YouTube do Bate-Papo Espírita. Sem mais delongas. Bom, Cláudio, então vamos para a nossa primeira pergunta, né, com esse tema de hoje, a aura humana sob a ótica espírita, nesta sexta-feira, hoje dia 14 de janeiro de 2022. Então, para quem vai nos ver depois, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas, Cláudio, muito se ouve, digamos assim, fulano tem uma aura boa, ou cicrano tem a aura pesada, etc, né? Qual o sentido dessas expressões? A aura é uma realidade ou não passa de misticismo? Bem, vamos lá, vamos tentar abordar esse tema, que para muitos espíritas pode parecer um tema fora do contexto, mas isso se deve a uma relutância nossa de abrir a nossa mente. O espiritismo é uma ciência, nós temos que entender isso. Enquanto a gente se apegar exclusivamente ao lado da religião, do espiritismo, a gente vai retroceder, a gente vai voltar a tudo aquilo que a gente sempre tentou fugir, que é o dogmatismo. Bem, antes de iniciar, gostaria de dizer a todos que estou muito feliz pelo retorno, espero que todos estejam bem, e dizer que nós aqui trocamos ideias de uma forma bem formal, sem a pretensão de ensinar nada a ninguém. Todos somos estudantes, estamos todos em aprendizado. Eu quero começar, Emerson, a propósito do tema, e para linkar com o Espiritismo, eis que o Espiritismo é uma doutrina religiosa também cristã, eu quero linkar com a passagem do Evangelho, como sempre costumo fazer. E vou ler aqui Lucas, capítulo 8, de 43 a 48. Diz o seguinte: nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia.
Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele, como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Bem, com essa passagem do Evangelho que tem relação com o que nós vamos falar aqui, eu abro a nossa conversa. Muito bem, Hermes, você tocou num ponto fundamental para a gente iniciar a nossa conversa. Porque quando a gente traz, eu gosto desses temas relacionados à ciência espírita, porque meu cérebro, eu já disse aqui várias vezes, ele é muito racional, eu não consigo não compreender as coisas, eu não consigo entender as coisas exclusivamente pela fé ou pelo dogma, não entra. Eu preciso entender. Se você conseguir me explicar logicamente, vai dar certo. Né? Então, você me pergunta se a aura é uma realidade espírita, se tem sentido essas expressões. A fulano tem uma aura pesada, outro tem uma aura boa. Né? São expressões que nós dizemos no dia a dia, muitas vezes sem saber nem o que estamos dizendo. Só queremos dizer com isso que simpatizamos com a pessoa ou não, né? O que tem a ver a aura, essa ideia de aura, com misticismo? Não tem nada a ver. Olha, nós precisamos entender o espiritismo como ciência. Toda ciência precisa evoluir. Há espíritas mais retrógrados, conservadores, apegados à letra fria do que Kardec disse há 2 séculos atrás, que não está nada errado, mas o próprio Kardec deixou bem claro que no momento que a ciência deu um passo à frente, a doutrina espírita precisa ceder espaço para a ciência, porque a doutrina espírita tem a pretensão de ser uma ciência. Então, que ciência é essa que não admite ser alterada? Que ciência é essa, por exemplo, que nós descobrimos a penicilina no século XX, que não admite outros antibióticos mais potentes depois dela? Não tem sentido. Então, tudo precisa evoluir. Isso faz parte da evolução material. Nós evoluímos espiritualmente e evoluímos também materialmente. Isso é paulatino, um agregadinho ao outro. Então, alguns me questionam, mas essa coisa de aura, esse estudo de chakras, que a gente já teve até um programa específico sobre chakras, isso não seria questões relacionadas ao esoterismo, ao misticismo? Essas pessoas fazem essas perguntas, não sabem nem o que é uma coisa nem outra, nem o que é misticismo, nem o que é esoterismo. É verdade que a ideia de chakras e a ideia de aura, toda essa ideia que permeia a energética espiritual, ela advém dos estudos indianos, de 5.000 anos atrás, de 3.000 anos antes de Jesus. É verdade. É verdade. Isso só corrobora e só fortalece que o conceito e o estudo de tudo isso é verdadeiro, porque se mantém até hoje. E a ciência hoje corrobora todo esse ensinamento. Né? Se nós dissermos que o espiritismo não fala de aura, que o espiritismo não fala de chakras, nós entramos numa condição difícil. Primeiro, porque nós vamos negar a posição de Kardec. Kardec era um estudioso cientista. Kardec não era religioso. Mostra aí uma oração feita por Kardec. Kardec não era religioso, ele era um cientista. Inclusive, hoje, na França, o espiritismo
é visto mais como sob o aspecto científico. Esse aspecto religioso, meloso, ele foi trazido e agregado aqui no Brasil, porque nós somos assim, é da nossa cultura. O Brasil Sobretudo, potencializou o lado religioso do espiritismo. sobretudo a interferência da Federação Espírita Brasileira, né, com livros bem direcionados, né, como Brasil, Pátria do Evangelho e tal. Pois é. Tem tudo isso, né? Que a gente quer fugir do dogma, mas a gente corre para cima dele. É uma coisa paradoxal. O espiritismo é uma ciência que quis fugir do dogma da religiosidade predominante daquela época. Trocando em miúdos e dizendo em letras garrafais, do catolicismo. E o que Kardec fez foi muito interessante com o Evangelho, que não é algo assim totalmente religioso, mas ele quer explicar cientificamente o que é que e de uma maneira lógica, o que é que Jesus queria dizer. Logicamente, não foi Kardec quem repassou essas informações, mas sim os espíritos superiores, né? O que é que Jesus queria dizer com aquelas colocações que ele fez, aquelas parábolas, né? Sim, e Kardec foi escolhido porque tinha essa mente de estudioso cientista, de Isso. buscador, uma mente aberta. Se fosse um camarada com a cabeça fechada, dogmático, retrógrado, não tinha Seria, florescido nada. seria mais uma religião, né? Seria outra Seria mais religião. uma. Outra religião, Mais uma. mais uma. Exato. Exatamente. Então a gente está um passo a mais. O espiritismo não pode perder essa condição, não pode perder isso. Isso, para mim, que eu estudo desde 96 o espiritismo, sempre foi o diferencial da doutrina, sabe? Foi esse ponto de desmentir e trazer à tona a verdade de um modo mais científico, mostrando os porquês, para que eu possa entender, que eu não consigo compreender se não for assim. Então, não obstante os conceitos de aura, de chakras, serem conceitos de 5.000 anos atrás, se a gente começa a negar que isso não é um conceito, que a doutrina espírita lida com isso, a gente vai ter que negar obras importantíssimas de André Luiz, por exemplo. Né? Então, como é esse espiritismo nosso? É um espiritismo que seleciona o que quer acreditar? Não. Enquanto ele falar de religião, de amparador, de mentor, de Joana de Ângeles, beleza demais, tá ótimo. Mas quando ele começar a falar de chakra, não, isso é coisa da Índia, o espiritismo não lida com isso. Então, esses colegas que dizem isso é porque desconhecem a obra de André Luiz. Aqui atrás está o livro que a gente vai tratar hoje. Eu já vou falar nele, é Evolução em Dois Mundos. Esse livro é daquela coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz, que nós sabemos que é um pseudônimo, transformado em repórter do mundo espiritual, trouxe, por permissão dos espíritos superiores, a nós conhecimentos com os quais a gente ainda não conseguia lidar. Nesse livro, especificamente, é um livro impressionante, esse livro. Esse livro foi psicografado por 2 médiuns, por Chico Xavier e Valdo Vieira. 2 grandes médiuns. Talvez os 2 maiores médiuns que o Brasil teve. O Valdo, na década de 70, rompeu com o espiritismo, por motivos que não vem ao momento relacionar, e fundou a Conscienciologia. Né? Mas ele tem 17 livros escritos com Chico. E esse aqui tem uma peculiaridade interessante. Os capítulos pares, André Luiz passou para Chico Xavier em Uberaba. Os capítulos ímpares foram passados para o Valdo em Pedro Leopoldo, uns na quarta-feira e outros no domingo. Por que fizeram isso? Para testificar a conexão e a verdade dos fatos, para deixar bem claro que aquilo ali tinha uma verdade. Né? O camarada não ficar isso é misticismo também. Então, esse livro trata disso.
Esse livro trata de aura, esse livro trata de chakras. Então o camarada desconhece a obra espírita, aí vem dizer que não, isso não é coisa de espiritismo. Bem, isso não é coisa do espiritismo que você estudou, porque certamente o colega deve ter se debruçado sobre as 5 obras básicas de Kardec, e não está errado, tem mesmo que fazê-lo, porque é a base mesmo, é o alicerce, mas é uma ciência que cresceu. Capítulo 17, intitulado Mediunidade e Corpo Espiritual. Ele começa com a aura humana. Aura humana. Ele vai explicar a aura. Nós vamos ler aqui trechos. Então, gente, se a gente se invocar com essa história de que não, isso não é assunto do espiritismo, a gente vai ter que reformatar o espiritismo. A gente vai ter que explicar fenômenos de obsessão, fenômenos de cura pelo toque, fenômenos de cura pelos passes, porque todos esses são fenômenos anímicos, mediúnicos, energéticos. E a energia é tudo que explica o que a gente vai conversar aqui hoje. Pois é, já tem a pergunta do Arix aqui. Acho que o momento é apropriado, né, Arix? Ele diz que é o seguinte: embora todos os conceitos que já estão postos, a aura poderia estar em comparação com um sistema de eletroímãs, a possibilitar a conexão apropriada entre corpo e espírito? Muito bem, certamente. Tudo vibra. Essa expressão que estou dizendo é de um livro que se perdeu no tempo a sua origem. Se chamou Caibalion. Tudo vibra. Um dos 7 fundamentos, são 7 fundamentos, um deles é tudo vibra. E tudo que vibra, colegas, emite ondas eletromagnéticas. Tudo que vibra. Não é? Então, um átomo, ele vibra, mas o átomo em uma pedra tem uma vibração limitada. O átomo na água é diferente a vibração. O átomo e os átomos e as moléculas que compõem o homem, o ser vivo é diferente. Eles se juntam a essa questão material, a questão espiritual que está ali. É como um violão tocando o tempo todo. Então, ele emite ondas. Então, a analogia que o Arickson fez com o eletroímã é perfeita. Nós somos usinas, a expressão mais interessante. Nós somos usinas, ímãs ambulantes. Né? Ora, esse ímã está desajustado, está sintonizado com energias negativas. Aí volta a sua pergunta quando você... Existem pessoas que chegam, têm a aura pesada. A energia da gente, Hermeson e colegas, é o nosso cartão postal. Perdão, é o nosso cartão de... Como é que chama aquele cartão que entrega? Cartão de visita? Cartão de visita. É a nossa identidade. Não é? É a nossa identidade. Então, a nossa energia é isso, vai na frente. Então, há pessoas mais sensíveis que percebem isso imediatamente. Eu não gosto daquela figura. Quando ele chega, já fica tudo ruim. Ou aquela pessoa é muito alegre, pode estar como estiver, quando ela chega, anima tudo. Né? É isso, a energia que a pessoa vibra vem com ela, vem à frente e contamina, toca aqueles que estão ali, e sobretudo os mais sensíveis, imediatamente. Então, essa questão da aura, ela deixou de ser mística, posso até entendê-la como mística, há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, quando nós não dispunhamos de ciência. Mas hoje, além das ciências atreladas às religiões, como tem a teosofia, como tem o espiritismo, nós temos a ciência tradicional. A própria ciência materialista já comprova a existência da aura. Em 1939, na Rússia, foi identificado um fenômeno, por acaso, da chamada fotografia Kirlian, em que se conseguiu fotografar a aura humana. Então, a aura, existem fotografias na internet em que se percebe, é um fenômeno eletromagnético de expansão. Você percebe aquilo lá. Né?
Inclusive, aqui no Brasil existe uma experiência, salvo engano, em Curitiba, no Hospital Militar de Curitiba, em que as pessoas, dois médicos, dois pesquisadores, fazem diagnóstico de câncer, se valendo da fotografia kirliana, né? Dessa técnica. Então, toda célula, ela irradia, ela vibra e, portanto, ela irradia, né? Um pesquisador chamado Alexandre Gurvitch, em 1930, chamou isso de radiação mitomagnética. Mitomagnética. E André Luiz, nesse livro especificamente, chamou a aura de fotosfera. Olha que legal. Foto de luz, esfera. Se você vir uma foto de aura, você vai perceber que ela tem um aspecto ovoide, né? Uma esfera em torno daquela pessoa. Chamou também de psicosfera. Psique, de alma, de psique, né? E esfera também. Porque existe uma relação profunda entre a aura e o psique, e o pensamento. Eu peço licença para a gente fazer uma leitura. Se você tiver como colocar na tela, muito bem. Esse capítulo 17 desse livro, um trecho inicial, em que esse capítulo 17 é um capítulo ímpar, portanto foi escrito por Valdo Vieira. Claro que o capítulo foi escrito por André Luiz, né? Mas o médium, o psicógrafo, era o Valdo. Ele diz assim, eu vou lendo aqui, se você tiver como colocar aquele PDF do capítulo 17. Eu estou tentando aqui colocar. As pessoas acompanham. Isso. Eu lembro que são 2 ou 3 parágrafos, e a linguagem do André Luiz não é tão simples. Diz assim, considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico? Ele compara a célula a um motor. Todo motor vibra e todo motor emite energia, né? Ele recebe, mas também emite. Em conexão com a usina mental. Veja que legal. É claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de singelas funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear de tecidos de força, em torno dos corpos que as exteriorizam. Então, todos os corpos exteriorizam essa energia vibracional. Todos os seres vivos, isso foi escrito na década de 40, 50, 40. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, em que, ajustando as emanações do campo celular, lhe moderam em derredor da personalidade o corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. O cara é perfeito, é genial, né? O André Luiz. Então, aqui ele faz um preâmbulo do que é a aura. Isso que eu li foi um trechinho daquele capítulo que eu acabei de mostrar no livro Evolução em Dois Mundos, do Chico e do Valdo Vieira. E eu imagino a dificuldade dele, de André Luiz, de tentar traduzir, digamos assim, isso para a nossa linguagem, né? Porque, ora, tem que ter a linguagem, ele era uma pessoa altamente materialista exatamente. E, lógico, tinha esquecido as suas experiências anteriores. Então, quando ele vai para o mundo espiritual, ele tem, aí sim, com um pouco mais de consciência, ele tem aquele impacto, né? Aí começa a enxergar aquilo e se coloca numa posição de, digamos, de tradutor, né? Você falou muito bem que ele é um repórter, né? É um repórter. E você imagina tentar traduzir isso para uma linguagem que a gente possa tentar compreender, né? Em alguns momentos do livro, Emerson, ele mesmo deixa bem claro. Por exemplo, quando ele vai tratar do corpo mental, se tiverem a curiosidade, nesse livro também ele fala
do corpo mental. A gente já falou aqui algumas vezes, mas 95% dos espíritas desconhecem o corpo mental. O corpo mental, quando ele vai falar, ele diz: eu não posso ir além porque eu não tenho linguagem para expressar os conceitos daqui para frente. É aquele camarada que vai ao extrafísico em uma projeção ou, enfim, em uma atividade mediúnica, tem contato, por exemplo, com um som ou com uma cor que ele não conhece aqui na Terra, e como é que ele traz aquilo para rememorar? Ele vai ter que associar com alguma coisa que ele conhece. Né? Então, você está voando em alta velocidade no céu, você não voa no dia a dia, então você vai associar isso com a viagem de avião, que é o máximo que você tem aqui. Então você traz essas rememorações dentro do teu mundo, né? E o André Luiz foi muito feliz, ele disse, olha, com relação, ele falando do corpo mental, daqui para frente eu não posso dizer mais nada porque me faltam até as palavras, não tenho palavras para expressar, falta mesmo na linguagem, no fenômeno de comunicação. Exato. Né? Então é isso, nós chegamos nesse limite às vezes. Isso é muito paulatino. Não é? Exatamente. Inclusive tem tem algumas expressões que são do mundo espiritual que a primeira vez que eu tive contato foi justamente lendo, acho que André Luiz, né, como aeróbus, né? Sim. Aeróbus ou volitar, porque o espírito ele não voa, ele volita, né? Os espíritos no extrafísico, eles volitam desde que eles não estejam com a sua capacidade energética densificada. Isso. Então, porque eles se arrastam também do mesmo jeito que a gente, né? Quem nunca sonhou tentando correr sem conseguir sair do canto? Né? Aquilo não é um sonho, aquilo é uma projeção, você está projetado, tentando se locomover, mas o seu energossoma, seu duplo etérico está tão densificado que você não consegue e se arrasta. Então você está num plano mais sutil, mas com a energia de um plano físico. Então não anda não. Pode botar a força que botar. É como o cara que está em catalepsia, como chama? Aquele terror noturno que você acorda e está todo paralisado. Né? Pronto, você pode botar a força que quiser ali, você não sai. Porque ali você está com o teu físico dentro de uma realidade mais sutil. É como você está num caminhão tentando empurrar um caminhão, não dá. Né? Fica bem difícil. Verdade. Arix, eu estou vendo aqui você viu a complementação do Arix aí, né? Existe um livro muito bom chamado O Campo. Ele tem esse livro para vendas, custa R$600, porque é muito difícil o livro. Mas ele tem um PDF na internet, eu até consegui, se chama O Campo. O livro é fora de série. E a gente consegue compreender muita coisa lendo ele. Nós estamos num momento de transição. Isso não é de um dia para o outro, nós já vivemos essa transição desde Newton. Aí veio a Einstein, e Heisenberg e todos os outros com a ideia da física quântica, mas nós ainda estamos amadurecendo tudo isso. Né? Então, todos esses conceitos, que ora parecem conceitos muito avançados, serão melhor esclarecidos quando a física quântica jogar suas luzes sobre eles. Isso é indubitável. Né? A física quântica é um capítulo, é o próximo capítulo, é o capítulo que vai esclarecer muitos desses fenômenos que nós hoje atribuímos a milagres, a santos, a coisas extraordinárias, enfim. Vai ser o nosso 5G, um 5.5. A gente está esperando muita coisa do 5G, né? Então deve ser isso. É daí para frente, viu? Bom, posso tirar aqui esse texto? Pode tirar o texto, a gente já leu. Eu volto já para ele, mas depois a gente põe de novo. Né? Pronto, tá bom. A Dilma tem uma pergunta aqui. Essa palavra eu nunca tinha visto. O expossoma humano já foi comprovado e aceito pela comunidade científica. O que o senhor tem a acrescentar nisso? Dilma, você vai me desculpar, mas eu também não... Eu desconheço o termo. Se você puder explicá-lo,
Talvez até eu conheça com outro nome, Outra com nomenclatura, outra né? nomenclatura. Se você puder esclarecer um pouquinho, tenho o maior prazer. Boa noite aqui para o meu amigo José do Egito. Grande abraço para você, Fábio, Albuquerque, Aurino, o pessoal chegando aí, assistindo, nos acompanhando, Elane. Grande abraço. Curta lá a nossa página no YouTube, Bate-Papo Espírita. Vamos para outra pergunta aqui pro Cláudio. Deixa eu perguntar aqui a ele essa ideia de que pessoas com aura negativa podem intoxicar outras pessoas ou mesmo ambientes, como é isso? E não seria também capaz de o contrário acontecer? Eu acho que você explicou mais ou menos isso aí já, não foi? Assim, pessoas que chegam, têm uma aura boa, traz aquele benefício, e É, outras, né, ou a lugares por ela frequentados, assim, dá para é o estabelecer alguma seguinte, relação, o Cláudio, de relação da tem, aura tem, com o tem fenômeno de toda a relação. obsessão, por exemplo? Tem toda a relação. É, né? Eu vou, inclusive, para os mais dogmáticos, conservadores, não achar que a gente está falando sobre hinduísmo, eu vou citar um trecho de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Que foi um dos livros do Novo Testamento, escrito por Paulo, Atos 5, 14 e 15. É um trechinho minúsculo, mas olha que maravilha. Diz assim, esse, só contextualizando, isso se dá quando Jesus já está morto, e os apóstolos saem cumprindo o que o mestre havia mandado, de pregar, curar e fazer tudo aquilo que ele fez. Porque uma vez Pedro contestou e Jesus disse: olha, vocês farão muito mais do que eu faço. Né? Porque Jesus curava, ele disse: se vocês tiverem fé, vocês farão muito mais do que eu faço. Né? Então, diz assim: nesse contexto, os apóstolos iam às cidades, às vilas da Judéia, e dizia assim, Atos 5, 14 e 15. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, criam de crer no Senhor, e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Um pastor amigo meu veio me perguntar se a sombra de Pedro tinha esse poder. Sombra nenhuma tem o poder de cura. Sombra é um fenômeno físico da obstaculização do sol. O que curava em Pedro, e Pedro era uma usina energética fortíssima, reconhecida por Jesus. Jesus, em Mateus, diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Tira a palavra igreja, porque a igreja foi acrescentada. A minha doutrina, tudo que vier daqui para frente, sobre Pedro. Pedro era aquele cara que tinha a mediunidade, a sensibilidade mais avançada. Então veja o poder da aura de Pedro. Aí sim, da sombra não, mas da aura de Pedro. Por onde Pedro passava, as pessoas colocavam as camas e as macas dos doentes, ao largo da rua, para que a sombra de Pedro passasse e os curasse. Mas o que é que curava, na verdade? A aura de Pedro e a fé daquelas pessoas. Essas duas coisas associadas promoviam a cura. Do mesmo jeito que quando a mulher com hemorragia tocou Jesus, não foi o pano da roupa de Jesus que curou aquela mulher. Foi a própria aura da mulher, e a mulher estava com tanta vontade de ser curada, que aí é outro elemento, às vezes a gente esquece isso, a gente pede a cura, mas não tem vontade. Ela Isso. queria tanto, ela tinha tanta fé, que Jesus sentiu a energia saindo dele. Pedro, eu senti que a virtude saiu de mim. A virtude era a energia de Jesus, ele sentia, ele tinha um domínio total daquela situação. Agora, para você ter uma ideia, um camarada como Chico Xavier, não, um camarada como por exemplo, Buda, a literatura conta que a aura de Buda tinha 16 quilômetros. Aí dá para ti? É muita coisa. A expansão da aura.
da Ô, aura. Cláudio, agora quando você aperta na mão de alguém e você sofre você sente que tem um desequilíbrio ali, né? Você fica meio, digamos assim, fica tonto assim momentaneamente. Isso também é um choque das auras? O nome disso, Emerson, tecnicamente falando, é acoplamento áurico. Hum, certo, Nós certo, temos certo. isso o tempo todo. O tempo todo. E temos isso não só fisicamente. Agora mesmo, nós estamos acoplados aqui, nós dois e as 18 pessoas que nos estão ouvindo. Nós nos acoplamos psiquicamente às nossas auras. Às vezes você está quietinho aqui, recebe uma mensagem de zap, vai olhar, é algo desagradável, imediatamente você muda, fica com raiva, Uhum. Hum, com ódio, com vontade, né? Desconhece é. até. O que é isso? A energia, ela não tem tempo nem espaço. Ela viaja numa velocidade que a gente desconhece. Então é isso. Então, hoje, que já existe a internet, o e-mail, o WhatsApp, essas energias funcionam numa velocidade acima da velocidade da luz. Então, isso é o acoplamento áurico. A gente tem o tempo todo. A gente tem com os colegas de trabalho, a gente tem com a pessoa com quem a gente dorme, o tempo todo. Hum. Inclusive, o acoplamento áurico do casal é um elemento dificultador da projeção astral. Então, você está ali dormindo com alguém do teu lado, ali as duas auras se intercambiam e viram uma aura só, Ah, legal. acopladas energeticamente. Interessante. Então, você tem dificuldade de sair porque está, às vezes, acoplado. É um elemento Certo. ficador. A gente consegue se projetar mais fácil quando dorme só. Quando dorme acompanhado, dá mais trabalho. Tem técnicas para sair mais, dá mais trabalho. É o acoplamento. E existem pessoas com um grau de sensibilidade altíssimo que, no geral, no dia a dia, a gente chama de pessoas esponjas, né? Pessoas que captam essas energias muito facilmente. Essas pessoas têm um grau de mediunidade não trabalhado, desconhecido muitas vezes, e não sabem se proteger. Existem técnicas para a gente se blindar dessas coisas. Né? Existem técnicas, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vou ao shopping e adoeço. Adoeço. Porque quando eu chego lá, eu sinto 90%. Aquela energia. Eu fico bem alterado. A realidade é essa, alterado. Eu me altero. Mas como eu já sei, eu me controlo. Eu tenho as minhas técnicas ali e tal. Então, não costumo ficar muito tempo em alguns ambientes. Muita gente. Tá? E quando é preciso, aí eu tenho que ir preparado, faço técnicas. Agora, quando você percebe isso, quando você, por exemplo, você falando isso, você sente a energia, né? Logicamente, porque há um intercâmbio ali, mas isso não quer dizer que a aura faça essa conexão que você disse agora há pouco, né? Você precisa ter um contato maior para poder fazer esse intercâmbio. Todo o ambiente tem a sua psicosfera, certo. tem a sua aura, todo ele. Então, você vai para uma igreja, seja ela qual for, ela tem um ambiente, tem uma psicosfera, tem uma aura energética em torno daquele lugar. Aquelas pessoas estão ali reunidas para aquele fim. Agora, aí eu pergunto, você fala do ambiente, mas os objetos que estão nele contidos têm aura também ou é só a energia dos humanos que permite isso? Se a gente quiser chamar de aura, a energia emitida pelos objetos, a gente pode. Tecnicamente não é o mais correto, porque a aura é mais adequado para vivos. Para os vivos, certo. Para os vivos, né? Mas que tudo emite energia é verdade. Inclusive, existe um conceito chamado bagulho energético. Né? O que é isso? Por exemplo, eu adoro livro e compro muito livro também sebo, quando é um livro. Né? Mas aí você compra um livro que muitas vezes você não sabe a procedência, de quem foi, o que aconteceu com aquele livro. E você vai e traz aquele objeto para dentro da tua casa. Aquele objeto é impregnado com as energias gravitantes do dono, que muitas vezes pode ter tido um problema, pode ter sido um cara, um suicida.
e várias outras coisas. Então, vem impregnado restos energéticos naqueles objetos. Às vezes você recebe, por exemplo, um voodoo, aquela coisa toda que usam por aí, e algumas feitiçarias e magias negras, tem relação com esse conceito de bagulho energético. O camarada injeta naquilo lá que vai te presentear algumas energias negativas. E quando você tem um contato com aquilo, você adoece e não sabe por que está doente. Você começa a ter problemas na tua casa e não sabe qual é o motivo do problema. Então, as obsessões, elas vêm de todo jeito. Mas todas elas são energias que, de alguma forma, chegaram a você. Se for uma obsessão espiritual, propriamente dita, é uma energia que está te acoplando ali, na tua aura. Um obsessor nada mais é do que um outro ser humano que está numa dimensão mais sutil, acoplado energeticamente a ti, muitas vezes 24 horas. Divaldo conta uma história de um camarada que ficou com ele 40 anos. Né? Então, existem obsessores que são quase família, né? Renitentes. Quase família, né? Tem isso. Então, tem os esponjas, aquela pessoa que capta muita energia, né? É isso. E existem também, e aí deixe consignado isso para que não pensem que eu só falei, que eu não falei de flores, como dizia Geraldo André. Existe também a aura medicamento, que é aquela pessoa que tem uma vibração tão boa que quando se aproxima, ela não só te deixa feliz, ela te cura. Existem muitas pessoas assim. Então o cara vai visitar no hospital já sabendo. E lá ele traz aquela energia para ele. Ele faz um acoplamento desproposital. É uma escagem, ele isca aquela consciência que está ali, ele traz propositalmente aquele camarada que está agregado ao outro, leva porque ele sabe lidar com aquilo, leva e lá ele dá um encaminhamento. É o que a gente faz em centros espíritas, nas reuniões de desobsessão. Ali, quando você entra na cabine daquela com 4, 5 companheiros, que o gerente, o diretor começa a conversar e aquele espírito fica lá e ele encaminha. Nada mais, é só isso. É só isso. Mas tem gente que faz isso naturalmente, porque a aura dela é medicamentosa. Não, eu estava pensando aqui, você disse que falou em Buda, né? Que a aura dele tinha aí uns 16 quilômetros. Aí eu fui imaginando aqui, e Jesus? E Jesus que não tinha, nunca tinha encarnado aqui na Terra. Tinha aura e que potência deveria ter essa aura dele, então, já que Buda tinha 16 quilômetros, né? É uma hipótese. É uma aura cósmica. É uma aura que abrange o todo. Tem até um filme que o Rodrigo Santoro faz o papel de Jesus, eu não lembro agora o nome do filme. E eu acredito que acontecia aquilo. Jesus, ao se dirigir a você, e a própria imposição dele de voz e de visão já deixava o seu espírito, digamos assim, de uma maneira curado ou com certo respeito, né? Eu acho que acontecia por aí, né? Só em estar presente. Por que é que Jesus, ao curar, muitas vezes tocava a pessoa? Não é porque ele precisava tocar, não. É porque quem estava sendo curado precisava ser tocado. Senão ele não acreditava nem que estava curado. Nós somos materialistas demais. Então Jesus sabia da condição daquelas pessoas e muitas vezes tocava, muitas vezes ele tocou os olhos de pessoas, mandou lavar no lago de Siloé, e assim foi. Talvez o último milagre, quando Pedro arrancou a orelha do centurião romano, ele colou a orelha do rapaz, fez aquele milagre ali. Tudo isso materialmente, porque aquelas pessoas que estavam ali jamais iriam compreender se não fosse daquela forma. Mas ele manipulava os fluidos cósmicos com a mente, que a mente dele é uma mente cósmica, não é uma mente limitada como a nossa. Então, todos aqueles milagres, para ele, era café pequeno.
né? Mas nós precisávamos naquele nível, porque a gente não suportava um nível superior àquilo. Questão de nível evolutivo mesmo. Então, o fenômeno da obsessão, Hermes, é um fenômeno áurico, é um fenômeno energético. Tudo começa por sintonia. Tudo começa por sintonia. Então, você sintoniza mal ao pensar mal de alguém, ou ao passar o dia pensando em um determinado problema, e isso você cria aquela sintonia, cria as cunhas mentais, que são os espaços mentais, os plugs mentais, onde essas criaturas menos evoluídas sintonizam e se acoplam, e passam anos. Às vezes é um camarada que vive contigo mais tempo do que tua família. Isso é uma realidade. E nós vivemos com a epidemia mundial é da auto-obsessão. Nós nos auto-obsediamos. Isso aí é claro. Né? É uma epidemia. Deixa eu voltar aqui, porque a Fábia perguntou o nome daquele livro. É O Campo, é? Você lembra o autor? Arickson disse aí, o autor. É esse, Arickson né? disse o autor aí. Deixa eu ver aqui. Line não sei nem dizer esse nome. McTaggart. O Campo, é esse aí que o Arickson disse aí É nos esse aqui, comentários. né? Tá aqui. Isso, tá aí. O campo em busca da força secreta do universo, né? Isso, muito bem. Do Line no PDF. McTaggart. Se tiver alguma dificuldade, avisa a gente aí que eu mando por e-mail para alguém, enfim. Eu tenho Aí ele aqui. a Dilma disse que a aura humana na comunidade científica tem aquele nome, né? De expossoma. A aura o quê? A aura humana, Sim. na comunidade científica, eles chamam de expossoma, né? Certo, muito bem. Eu não para ser sincero, eu nunca tinha ouvido. Vou pesquisar. Obrigado. Ela diz aí que, usando um dispositivo de monitoramento de ar, cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, observaram que a aura nada mais é do que uma nuvem vasta e dinâmica. Agora, tem uma pergunta aqui, viu? Deixa eu só complementar aqui da Edilma para finalizar aqui a participação dela aqui. Formada por micro-organismos, produtos químicos e outras partículas, a qual todas as pessoas estão expostas em qualquer ambiente. Mas a pergunta também interessante aqui, valeu, Edilma, obrigado, é do Vicente Neto. Ele pergunta, a Edilma falou em micro-organismos e nessas coisas, mas a gente não falou em cores, né? E o Vicente, ele toca nesse ponto, em relação às cores. A aura tem cor, né? Então, e se tiver essa cor, cada gradação depende da frequência vibratória e do campo magnético em torno de cada corpo espírito, como identificar a qualidade dessa aura? Tudo bem. A pergunta do Vicente é tão completa que já traz a resposta. É isso aí mesmo, Vicente. Tem tudo isso. Associam-se alguns sentimentos a cores. A aura tomaria aquela determinada cor. Os clarividentes, aqueles sérios e mais profundos, conseguem perceber isso. Tem um livro excepcional, A Cura pelas Mãos, né? Que a autora é uma física, trabalhou na NASA. Eu já citei esse livro aqui. E esse livro é impressionante. Então, ela tem cor, sim, né? E a questão do tamanho varia muito conforme o que a pessoa está emitindo. Eu vou ler aqui um pouquinho daquele livro que trata um pouco disso, de formato, de cor. Ainda no capítulo 17. Ele diz assim, continua André Luiz, no homem, contudo, semelhante projeção, a projeção é a aura, né? Surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. O pensamento é o nosso dínamo, é o que faz ela criar essa coloração ou esse formato, e se ajustando às emanações do corpo celular. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética, olha que expressão massa, túnica é uma vestimenta, né, eletromagnética, de que o homem se entraja, circula o pensamento. Aí ela trata aqui
ele trata aqui da importância do pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Aí temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana, peculiar a cada indivíduo tem a sua, né? Interpenetrando-o, porque ela interpenetra os 4 corpos, ao mesmo tempo que parece emergir dele, à maneira do campo ovoide, olha aí o formato. Não obstante a feição irregular em que se configura, valendo por espelho sensível em que todos os estados da alma se estampam, com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam. Então, os estados da alma se estampam ali através das cores e das formas, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança com o cinematógrafo comum. Fotosfera psíquica, é aí que ele chama de fotosfera, né, o André Luiz, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática, falando de cores, variada segundo a onda mental que emitimos. A resposta é essa. Segundo a onda mental que emitimos, a cromática da aura muda, né? Retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes. Muito bom, muito bom. E aqui faço uma referência, eu estou vendo a participação do Valdemir, quero dizer aqui para todos que Valdemir já foi entrevistado nosso, tem um programa aí só com ele, e que ele é um grande especialista em aura, ele tem essa capacidade de clarividência de aura. Eu já tive uma experiência pessoal com ele com relação à aura, que muito, muito me impressionou. Obrigado pela participação. Então, fazendo aí o link com tudo isso, gente, o pensamento é o dínamo, é o elemento que move tudo isso. Então, como é que você está? Você está pensando mal de alguém, está com algum problema, com mágoa, com ódio? Tudo isso vai para a tua aura. A tua aura fica agregada de elementos relacionados àquilo. Olha só, uma questão que eu trago à tona, que eu já tive experiências também pessoais, eu gosto de falar dessas coisas com as quais eu já lidei, porque aí eu tenho certeza. O que você pensa antes de dormir, por exemplo? Porque dormir não é só botar o corpo para relaxar. Quando o teu corpo dorme, o corpo físico, os outros 3 saem. Os outros 3 saem, eles não precisam descansar. Olha, o espírito não descansa. Corpo físico descansa. Psicossoma ou perispírito pode ou não descansar. Descansa às vezes. A o energosfera ou duplo etérico, ele não é corpo, ele é uma cola que liga, então ele só estica com a saída. E o corpo mental não descansa, e o espírito muito menos. Então, tu tá ali dormindo. O que foi que você pensou antes de dormir? Você estava preocupado com o quê? Que tipo de filme ou de leitura você teve contato? Porque tudo isso que você plasmar fica plasmado na tua aura, em telas mentais chamadas formas pensamentos, e você arrasta para o sono. Quando dorme, você arrasta para o sono. Então não se preocupe não. Quando o corpo físico dormir, porque o sono nada mais é do que isso, todos os outros 3 vão para onde você estava vibrando. Ah, eu acordei no outro dia morto de cansado. Onde é que você estava, compadre? Estava cansado demais, acordei, não tinha coragem para nada. O que terá sido? Para onde você foi? Ninguém acorda cansado depois de uma noite de sono, amigo. Tem alguma coisa errada. Esse cansaço é um cansaço energético, uma ressaca energética, o nome disso. Decorrente do teu percurso pelo umbral. Quando você saiu, você se identificou com aquelas formas, pensamentos que estavam ali. Aqueles coleguinhas que você evocou durante todos aqueles pensamentos estavam te esperando e vocês foram passear. Por bondade dos amparadores, dos mentores, você esquece tudo isso e traz só a sensação de cansaço. Ou, às vezes, um pesadelo. Ah, eu tive um pesadelo.
mas aquele pesadelo é 1% do que você vivenciou naquela realidade. Então, vamos evitar esse tipo de comportamento antes de dormir, porque o corpo está hipnotizado, anestesiado, dormindo, mas você não está, você não é o corpo. Você é um espírito independente, imortal, que sai dali para, muitas vezes, ver a tua paraprocedência no extrafísico, ter contato com aquelas pessoas que você ama, enfim, vamos vibrar positivo para que essa aura esteja organizada e a gente possa ir para lugares bons. Uma coisa que eu sugiro é evocar os amparadores, evocar os mentores, conversar com ele. A prece, a reza, seja lá como você queira chamar, ela tem duas funções. Ela tira o teu pensamento da coisa ruim, porque você mentaliza a reza o tempo todo, mesmo que seja repetitivo. Você está ali, é uma meditação, é um mantra, você sai. E o segundo é que ela te sintoniza com o bem, então te linka para o que é bom. Então, se você quer rezar, reze, mas evoca o amparador. Não é evocar chamando com força, não. Só conversar com ele como que conversa com um amigo, pedindo para, quando dormir, ser levado para lugares bons, ter esse Então, contato. pelo que você diz aí, o pensamento ele exerce influência então sobre a aura humana, não é isso? O Teria pensamento algum formato ou coloração específica? A gente falou em cores, né? foi. Seriam as cores do arco-íris e tal. O formato você já falou que é ovoide, né? Ele é ovoide maleável, né? Maleável. Maleável, como uma chama, como uma chama. Certo. A literatura fala assim: a cor, alguns associam com alguns sentimentos nobres como o amor, a aura fica azulada, o rosa, As o pessoas se sentem amarelinho. tão. As pessoas se sentem muito bem olhando um arco-íris, por exemplo, ou tem pessoas que tem uma predileção por uma cor, digamos assim, né? É bem interessante isso. Para não deixar passar essa informação, importa Hum, dizer, Emerson, que a aura não é o duplo etérico que os espíritas certo, relacionam, certo? O duplo certo, etérico é aquela cola energética entre o físico e o perispírito, o duplo etérico. O duplo etérico é a primeira camada da aura. É dele hum, que tudo emana. É no duplo etérico que ficam os chakras e todo o sistema certo. energético. Os nadis, enfim, os meridianos energéticos e tudo. Mas ele não é a aura, ele faz parte, ele é a primeira camada, é o duplo etérico, que uns chamam de energossoma. A obra de André Luiz também traz essa nomenclatura mais técnica que eu prefiro. Agora, Claudio, só para finalizar aqui, estamos 20 horas 3 minutos. Então, com a morte, a aura, ela se extingue? Não, os mortos também vivem. Os mortos, na verdade, são corpos descartados. Quando o corpo é descartado, o corpo físico é descartado, como uma borboleta descarta o casulo, é igualzinho aquilo. É igualzinho. O casulo só vai servir para voltar à Terra e transformar tudo aquilo em novas substâncias para outros. Né? O perispírito sai, e sai com um pouco de energossoma, um pouco de duplo etérico. Nós precisamos, primeiro, nos libertar desse duplo, desse resto de energia que fica conosco, porque os vampirizadores adoram mortos com esse resto de energia para vampirizá-los em cemitérios, etc, etc. Por isso que eu adoto como linha de pensamento a cremação como o mais correto. Você extingue logo essa possibilidade. Esse resto de energia ele tem que sair. Os mais lúcidos conseguem se livrar disso mais rápido, mas os que ficam catalépticos, que ficam como zumbis depois da morte por meses ou anos, há casos que a gente conhece de 20 anos nessa condição, podem sofrer um pouco. Não sofrem porque a bondade dos amparadores não permite, no sentido de anestesiá-lo e colocá-lo em estado de sonolência durante todo esse período. Então a gente tem que ter lucidez na vida para saber morrer, para quando eu morrer, chegar do outro lado lúcido, saber o que está acontecendo, exatamente o passo a passo.
para evitar vampirizações energéticas, etc. Os perispíritos também vibram porque são matéria e são energia. Então, eles também têm aura. Ok. Então tá aí, vamos finalizar, né, o programa. Estamos 20 horas, 5 minutos. Tema fantástico esse da aura. Quais são os livros aí que você indica? Você indicou, Sim, já hoje mostrou eu já falei bastante do do Evolução em André, Dois né? Mundos, né? Isso. Muito Discografia bom, aí do do Chico Valdo, Xavier. do Chico, do Valdo. Esse aqui, do Hernani Guimarães, Perispírito, Espírito e Alma, outro bom Espírito, livro, para veja, tem uma espiritual. ilustração muito bacana, né? Bacana, viu? O Bacana. Hernani, o Hernani também era um cientista, o camarada só abordava a questão pelo lado da ciência. Ciência, do científico. Olha isso, que maravilha. Ele faz aqui uma É. corpo astral, que é o perispírito, corpo físico, corpo vital. Ele tem uma nomenclatura própria, né? Toda uma relação. É bem ilustrado o livro dele. Legal. E esse que eu gosto muito, que é Perispírito de Zalmino Zimmermann. É um livrão, ó, daqueles que Raquel de Queiroz gosta, que ficam em pé. Ela dizia que só gostava de livro que ficava em pé, livros grossos. E veja só, Hermes, que maravilha. Capítulo 8. Para aqueles que acham que o espiritismo não trata de aura. Tá aí, a aura. Isso aqui é o espiritismo Kardec. A gente precisa entender o espiritismo como uma ciência que cresce, que evolui, com lógica, com razoabilidade, sem exageros, sem misticismos, né? Acreditar em tudo. Mas tem que ser ciência, tem que comprovar. E como é que se comprova? A ciência material comprova, a fotografia Kirlian já mostrou isso, e as experiências mediúnicas dos médiuns sérios. Nós temos que acreditar nisso, né? Médiuns como Chico, como Divaldo, que trazem essas experiências que batem exatamente com o que foi dito por Kardec e com o que é dito pela literatura, inclusive materialista. Então isso fecha, corrobora tudo. Maravilha. Bom, vamos finalizando aqui o programa de hoje. Espero retornar com o Cláudio aí, se Deus permitir, na próxima sexta-feira, com outro tema valioso aqui para os nossos internautas, né? Para quem acompanha o programa Bate-Papo Espírita. Cláudio, boa noite para você, viu? Muito Boa obrigado. noite, pessoal. Boa noite a todos que participaram. Um grande abraço. Foi um prazer revê-los. Bom, e a gente volta, se Deus permitir, na próxima sexta-feira. Uma boa Isso aí. noite. Fiquem com Deus.